eu fui começar a procurar entender melhor do que era necessário e como é que era a vida nutricionista aqui na Irlanda, Qual era o processo, né? qual era o processo. E aí eu vi essa possibilidade que não tem nutricionista, não tem dietitian, né, nutricionista clínico na Irlanda, não tem, né? E aí os salários são ótimos para trabalhar para o governo aqui, E é engraçado, porque tem as vagas de emprego, né? muitas. Mas não tem o profissional para Não tem o suprir. profissional para suprir. E aí é muito complicado conseguir trabalhar, mas ao mesmo tempo, uma vez que você consegue todos os requerimentos, né, necessários para você trabalhar aqui na área da saúde, você está sozinho. É recruiter, sabe? Recrutamento e recrutadores ligando toda semana e e-mail todos os dias, Olha. sabe? Com vaga. Porque não tem, só tem registradas hoje no Coru 1.300 nutricionistas. É uma das profissões, se você for para todas as profissões do Coru, é que tem menos profissionais registrados. Né? E a maioria desses profissionais já estão empregados. Conta um pouco, então, como é que foi esse processo aí de... Então, aí, exatamente, fui atrás de procurar entender o que era necessário, né? O que eu preciso para trabalhar aqui na Irlanda como nutricionista. Primeira coisa que eu vi foi essa diferenciação entre as profissões. Então, se eu quisesse trabalhar por conta própria, ser nutritionist e tivesse visto, né, ou tivesse passaporte, não precisa fazer todo esse processo, né? Claro, você nunca vai ser considerado dietitian, você vai ser sempre considerado nutritionist. Mas para quem quer abrir consultório e trabalhar por conta própria, não precisa ser dietitian. Sim, Não tem essa necessidade. E aí, para os profissionais que estão nessa categoria, que, né, têm o passaporte, são nutricionistas no Brasil, querem vir para a Irlanda abrir consultório, você consegue ser classificado e fazer esse reconhecimento bem rápido até do diploma brasileiro e ser considerado aqui como um nutritional therapist. Isso é o quê? É a mesma coisa que um nutritionist. Entendi. Mas tem um órgão que coordena e você consegue esse diploma, né? Então, essa certificação de que você tem um estudo nessa área. Mas como é que é? Você simplesmente traduz o histórico escolar? Simplesmente tradução do histórico, para esse processo eu não sei muito bem porque não foi o que eu fiz, mas eu sei que precisa da tradução dos documentos básicos da universidade, né? Não sei quais todas a listagem, mas dos documentos básicos da universidade, e você vai aplicar para esse órgão aí que representa as nutritional therapists. E aí você consegue trabalhar como nutritionist. Entendi. Né? E aí você, se tiver passaporte, abre empresa, consultório e vai atender. Entendi. Tá? Então essa é a forma se você simplesmente quer vir para cá e abrir consultório. É o mais simples aí, É o mais né? simples. Se você tem passaporte, é isso. Não precisa sofrer. Sim. Sabe? Agora, se você tem passaporte, né? Então, para todas as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar full time. Quando a gente fala passaporte europeu, só pra galera por favor, entender. tá, gente? Passaporte europeu, né? Que aí tem essa permissão de trabalhar aqui na Europa full time, né? Em qualquer país da União Europeia. Então, se você tem passaporte europeu ou então um visto de trabalho, né, Stamp 4, né, Stamp que te der uma permissão de trabalho full time, você quer trabalhar como dietitian, você tem que fazer o processo, tá? Esse processo você não precisa estar na Irlanda para fazer. Então, se você tem passaporte ou então tá no Brasil, quer vir para cá, quer começar o processo, você pode começar do Brasil, não precisa estar aqui. Né? E esse processo tem 2 etapas. Né? Então, você primeiro vai começar com um processo de reconhecimento do teu diploma, então tem o recognition e o registration. Então, afluente, né? Reconhecimento. Então, reconhecimento do diploma, então que você vai começar para que eles vão reconhecer o teu diploma como equivalente ao que é estudado aqui na Irlanda. Depois que você consegue esse reconhecimento do diploma, você recebe como se fosse um certificado. Esse certificado é como se fosse um equivalente a um diploma aqui da Irlanda, basicamente. Só que, do mesmo jeito que um advogado no Brasil se formou
não adianta, ele precisa da OAB. Aqui também, você precisa, mesmo se formando na Irlanda ou não, você precisa do processo de registration, de registro. Esse processo de registro, se você se formou aqui na Irlanda, você vai direto para ele, você não precisa do recognition. Sim. Se você fez o recognition, você vai fazer esse processo de registration, que aí você vai precisar de alguns documentos a mais. E para quem não se formou em inglês, para quem não se formou em países de língua inglesa, vai precisar da prova de inglês. Qual prova é? O IELTS? Pode ser o IELTS, pode ser o Cambridge. Eu fiz Cambridge. E tem uma outra também que é o OET. Não, TOEFL é o americano. O OET que é para a área de saúde. É específico. Tá, mas aí é um teste de inglês aí. Um teste de inglês, e aí você precisa ser advanced. Precisa ter um nível de inglês avançado e provar. E aí, com todos esses documentos, eles vão avaliar, e aí sim você consegue ser registrado aqui. Entendi. Esse primeiro processo de recognition, ele é bem penoso, ele é bem complicado. Para fazer em si, a taxa até quando eu fiz era 400 euros para dar entrada no processo, mas só para você dar entrada no processo, você precisa ter todos os seus documentos traduzidos, juramentados. Todos. E isso tem um valor, custo. Isso tem um custo alto, dependendo de, né, tem diversos profissionais que fazem isso. Eu fiz com um profissional do Brasil porque saiu um pouco mais em conta, tá? Mas é caro. Sim. É bem caro, né? E dependendo ainda do volume de documentação que você tenha. Então, por exemplo, o meu handbook, que era aquele livro que tem todas as disciplinas, com todas as matérias, com todos a bibliografia, tudo que você estudou na faculdade, o meu acho que tinha 135 páginas. Caramba! E a tradução juramentada é feita por palavra. Nem por página. É por palavra. É por palavra. Então, isso custa bem alto, né? Tem um valor bem alto para você, é um investimento, né? Então, precisa de tudo isso, e aí você paga a taxa, fornece toda a listagem de documentação necessária, e eles vão avaliar, o primeiro passo é, eles vão avaliar se toda a tua documentação está conforme a necessidade. Dentro dessa documentação, não só você precisa traduzir e entregar todos os documentos, como tem uma ficha deles própria, que você precisa preencher com todas essas informações. Então, essas 134 páginas, eu tive que pegar e colocar em inglês, nesse formato, desse arquivo deles, ali, ó, que deu mais umas 60 páginas, de você preenchendo, com todos os detalhes, todas as datas, de tudo. Tudo. Então, assim, até os estágios. Os estágios, tem que ter os documentos dos estágios, tem que ter o que você fazia exatamente durante os estágios. E ainda assim, entreguei isso tudo e eles vão pedir por mais documento. E fora isso, assim, eu sou bem técnica na hora de fazer essas coisas. Então, tudo milimetricamente que eles pediam, eu fazia exatamente da forma que eles pediam, né? Então, e antes de eu começar o processo, eu pesquisei para ver se alguém já tinha feito. Já tinha feito, sim. Ninguém nunca tinha feito. Eu não achei, né? Então, se tem alguém que já fez antes de mim. Se tem algum brasileiro aí que já fez, conta aí. Eu não achei ninguém que tinha feito, né, para a área de nutrição, porque, como eu falei, apesar de ser Curl, cada profissão é um setor diferente. Sim. Então, eu já conhecia profissionais de fisioterapia, de outras áreas, mas não de nutrição. E aí eu fui milimétrica, assim, coloquei todos os arquivos, tudo exatamente. E aí, uma dos requirements, né, das coisas que eles pediam, era que poderia, se possível, ser enviado pela instituição. Mas, para mim, se possível, não é uma coisa extremamente necessária. Eu falei, não vou enviar por mim mesmo. Depois que eu enviei por mim mesmo, o que eles fizeram? Me mandaram um e-mail falando, precisa ser enviado pela instituição. Mas que instituição? Então, por exemplo, esse documento que eu peguei na faculdade, eles queriam que a parte do file do arquivo que eu preenchi tudo com tudo que eu aprendi, todos os detalhes que a universidade me ofereceu, fosse carimbado,
assinado e enviado por um e-mail oficial da universidade. Caramba, que coisa. E aí, isso a parte da universidade. Outra exigência também importante é que você precisa estar regulamentado profissionalmente no país de origem para dar entrada no processo. Então você tinha que estar pagando o CRN lá. Sim, tem que estar tudo regulado lá no CRN no Brasil para eu dar a entrada. E aí, outras documentações é relacionado a isso, né? Não só a faculdade, mas a tua profissão e o órgão regulamentador do teu país. E aí eles pediram que eu enviasse, o CRN enviasse diretamente deles. E aí eles enviaram um e-mail para mim, em inglês, com 7 perguntas em inglês sobre mim, né? Mas só que esse e-mail não foi para mim, ele foi copiado para mim, direto pro CFN no Brasil. Eu falei, quando eu li esse e-mail, eu falei, chorei, acabou, não vou conseguir, né? Porque quem sou eu na fila do pão? Eles vão olhar esse e-mail e vão falar assim... Oi, né, em um e-mail em inglês, 7 dias ainda, tá? Com prazo. Respondem até 7 dias úteis, por favor, respondam essas 7 perguntas em inglês sobre essa profissional aqui. Falei, acabou, não vou conseguir. Só que aquela pessoa, né, brasileira, não desiste nunca. Eu falei, gente, esse trabalho todo que eu já tive... O que eu fiz? Comecei a mandar e-mail por todos os recursos possíveis para o CRN, para falar com o presidente, com todas as vias de comunicação. Eu mandei e-mail para o CRN, explicando a minha situação, respondi todas as perguntas em português, em inglês, e falei, olha só, pelo amor de Deus, só preciso que você reencaminhe esse e-mail, está falando isso. Enfim, expliquei tudo, né? E aí, deu certo. Isso. Com tanto trabalho, né, que tinha que dar certo mesmo, né? E aí... Você conseguiu falar com quem lá, afinal? Quem respondeu esse e-mail? Foi uma profissional que trabalha lá no CRN, no CRN4, né? Porque lá no Brasil não só... O Brasil é enorme, né? Então, não só tem o CRFN, que é o nacional, mas como o registro é feito por região. Sim. Então, tem o CRN4, CRN3, CRN2, que dependendo da região do Brasil. Então, assim, eu mandei e-mail para eles e tal, explicando toda a minha situação, e eles me ajudaram, né? Responderam, a santa Nutri lá, que trabalha no CRN, me ajudou e respondeu, e reencaminhou, na verdade, né? O e-mail que eu já tinha respondido, enfim, porque eram perguntas técnicas, assim, mais sobre se eu era de fato certificada, qual era o meu número de registro, coisas que verificáveis, sabe? E aí, tudo isso, e fora que todos os meus empregadores também, então, na época eu ainda trabalhava no Nandos, então eu coloquei também, tinha que colocar todo o teu histórico, todo o teu histórico profissional, em detalhes, e aí pedi para minha gerente da época também assinar e enviar do e-mail da própria empresa diretamente. Então, assim, foi a coisa mais burocrática que eu já fiz na minha vida. É penoso, né? É penoso, dá muito trabalho. E cada vez eu mandava um e-mail com 50 arquivos e eles me pediam mais e mais coisas. E depois coisas repetidas. E aí teve uma hora que eu comecei a mandar print, assim, sabe? Sim. Falava, você consegue verificar isso nessa página e nessa página? E colocava prints, assim, de onde eles faltava circular. Tá aqui, queridos. E aí, enfim, foi assim, era cada e-mail que eu retornava de resposta para eles, tinham pelo menos de 10 a 12 arquivos, assim, adicionais do que eles já tinham colocado no Guidance Notes, porque eu segui exatamente o que eles pediam, eles foram pedindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então não é surpresa que tá faltando profissional aqui, né? Porque... Exatamente. Se o processo é tão demorado assim... Exatamente. Eu até entendo, né? Você vai trabalhar com pessoas doentes em hospital e tal, mas mesmo assim. Exatamente. E teve uma época que eu tava tão assim, já saturada, que eu falei, gente, é pessoal. Eles não querem que a gente consiga. Não é possível. Né? Porque eu dei tudo o que era necessário e mesmo assim eles continuaram exigindo por mais e mais e mais coisas. E aí quando eu consegui finalmente o reconhecimento, né, do diploma, era um novo processo, né, o registro. E aí eu achei... Coru. Aí o próximo, porque eu achei que ia ser mais fácil, porque qualquer profissional, mesmo os irlandeses, precisam passar por esse processo. Então é uma coisa um pouco mais
burocrática. A única coisa a mais que eu precisaria era a prova de inglês. Sim. Tá, tudo bem. Fiz lá a prova, enfim, consegui. E aí mandei os documentos. Adivinha? Eles me retornaram me perguntando mais e pedindo mais documentação. Ah, não. E aí algumas perguntas que eram assim, não faz, para mim até hoje não faz sentido. É porque muito dos termos de tradução a gente fala prescribe, então de prescrição de dieta. E aí eles mandavam assim, você sabe que prescrição só é exclusividade médica. Eu falei, sim, queridos, de remédio, mas prescrever dieta também é prescrever. Era uma questão mesmo de tradução ali, de tradução, né? E aí eu tive que imprimir não, né? Traduzir toda a legislação do Brasil, explicar todas as diferenças, explicar que os termos são assim, e a gente fala assim, enfim. E aí mais um batalhão de arquivos. No final, deu certo, mas não é fácil. Tá? Então, depois de passar por todo esse processo, eu percebi e eu peguei assim, algumas das coisas que eles foram mais chatos sobre. Então, eu entendo que se eu fizesse esse processo hoje, seria mais tranquilo. E aí que começou essa minha ideia de tentar ajudar profissionais que queiram passar pelo processo também, né? E de apontar exatamente o que precisa ser feito, sabe? E aí dar esse suporte como se fosse uma mentoria. É uma mentoria, tipo isso. Sim. Sabe? Porque não é fácil. E assim, fica mais fácil se você já tiver alguém que tenha tido essa experiência, sabe? Demorou quanto tempo esse processo todo? No total foram 2 anos. Não. Todo esse processo foi 2 anos? 2 anos, mas porque eu sou rápida. Porque eu me dava prazos, me colocava prazos de conseguir todos os documentos e conseguir responder todas as questões que eles tinham me pedido em até 1 semana após o e-mail que eles me respondiam. Então, assim, eu ficava... Por exemplo, o primeiro e-mail era 1 mês de prazo para eles responderem. O prazo deles é assim. Sim. 1 mês para responder se a documentação está certa. Uma vez que eles responderam, aí você retorna com o que for necessário, aí mais 15 dias úteis para eles retornarem de novo. Então, se eu demorasse no processo de responder as requisições, ia demorar ainda mais tempo. Então, foram 2 anos porque eu, no máximo, respondia e devolvia tudo que eles pediam em até 1 semana, porque eu ficava noites, assim, preenchendo o formulário e procurando documento, enfim. E eles demorando lá de responder. E aí, e assim, se eu mandasse e-mail que fosse 3 dias antes do prazo, eles falavam, ainda, desculpe, estamos com uma alta demanda. Eu pensava, que alta demanda? Que não tem ninguém fazendo esse processo, né, para se registrar. Mas estamos em alta demanda, me desculpe pela demora, mas ainda estamos no prazo. Então, o que eu fazia? Toda vez que demorava um dia a mais do prazo que eles davam, eu mandava e-mail. Caramba. E mesmo assim... Desse jeito. E por isso demorou 2 anos. Senão ia ser absurdo. Cara, mas... Muito mais. E valores? Você pode falar quanto é que foi? Claro. Então, assim, com primeira etapa é a tradução. Foi esse custo aí em torno... Eu fiz algumas pesquisas, tá? Então, lá, quando eu voltei, comecei a pesquisar sobre os valores para a tradução, eu vi valores entre 10 mil... Como eu fiz no Brasil... Não, calma, eu fiz no Brasil, tá? Então, profissionais do Brasil. Os meus documentos, porque, como eu falei, depende da quantidade de palavras, depende da quantidade de documentos que você tem para traduzir. No meu caso, eu ficou num range aí, numa faixa entre 10 e até 18 mil reais. Meu Deus. Para a tradução. Tá? Então, ficou mais ou menos nesse valor aí. Claro que eu fiz com mais barato. Né? Mas eu fiz uma pesquisa de mercado de entre umas 4 ou 5 profissionais, assim, e ficou nessa faixa. E se fosse em euro, com certeza ia ficar mais caro. Ia ficar muito mais caro, porque aí é por 5, né? Se comparar, assim, mesmo que seja em valores absolutos, né, mais barato,
sempre que multiplica por 5, você pagando em real, é muito mais caro. É verdade. E nessa época eu ainda não... Eu tava começando, Irlanda ainda era estudante de inglês, aquela coisa, né? Sim. Waitress. Né? E os registros dessas coisas aqui? E aí, tá. Como eu falei, o processo para começar o reconhecimento, 400 euros. Né? E aí, depois que você começa, não tem nenhum custo adicional, tá? Então, assim, se essa pessoa que vai começar o processo no Brasil, ela não vai ter mais nenhum custo adicional. No meu caso, eu já estava aqui. Então, eu tive o custo de me manter aqui. Sim. Porque eu precisava me manter legal. Então, era o custo plus o custo da escola. Fazer escola, pagar o de NIB, essas coisas. Tudo isso. 300 euros de NIB, não sei quantos de escola, renovação, enfim. Todos esses custos adicionais. Então, é isso, sabe? Para mim foi um pouquinho mais por causa desses fatores, porque eu já estava aqui e eu não queria voltar. E aí, depois disso, com relação ao processo, se você está aqui, não tem mais tantos custos. Então, o processo de registro, você vai pagar pela prova de inglês, né, que são aí mínimos de 200 euros. O processo do registro é mais 150 euros. Mais algumas documentações que você vai precisar de um advogado aqui para assinar. E aí você vai ter que cobrir os custos desse profissional. Então, vamos botar aí mais uns 300 euros para assinar essas documentações. Não tá barato, não. Não tá, não é barato. Não é barato. Mas, depois disso, foi. E o registro no Coru? Você tem que pagar uma anuidade, né? Isso, 400 euros. Todo ano. Todo ano. Mas, o registro do INDI, que aí é o órgão que é o que representa os nutricionistas aqui na Irlanda. E aí, é interessante pagar, porque, sabe, é um órgão governamental, é privado, não é privado, mas ele é como se fosse um... É um sindicato? Um sindicato, exatamente. Aí, se você paga o sindicato, você tem a cobertura de seguro, porque você, como profissional de saúde, você precisa pagar o seguro pessoal. Entendi. Né? E aí, mais 400 por ano. Galera, quem tiver vontade de ser nutricionista tem que ter muita vontade mesmo. Muita vontade. Mas aí vamos falar dos benefícios, que né, a gente está procurando o ouro aí, né? No fundo. Tem que ter uma razão, né? Então, para trabalhar para o HSC, que tem piso salarial, tá? Para nutrição, para dietitian. HSC é o SUS. É o SUS da Irlanda, o SUS, trabalhar para o governo né, irlandês. Primeiro, um dos empregos mais seguros que se tem no país, você ser profissional de saúde do HSC aqui. Então, até para financiar casa, assim, é um plano de aposentadoria trabalhar para o HSC. Então, você não precisa mais se preocupar, porque é um emprego para o resto da vida. É como se fosse um funcionário público no Brasil. Né? E tem piso salarial. Então, para entrantes, então para pessoas que acabaram a graduação agora, o salário começa em 38, começa e vai até 45. 3 anos de experiência, você já é considerado sênior. 3 anos de experiência não é muita coisa, né? Eu já tenho 3 anos de experiência. E aí, começa em 54. E já vai até uns 60 e pouco. Fora que, com o registro, você também consegue trabalhar por conta própria. E aí que vem o benefício. Você consegue conciliar as duas coisas, que é o meu objetivo. Eu adoro trabalhar em consultório, né? E aí você consegue ter o retorno disso também. Né? Que aí você, atendendo, você vai ter esse retorno financeiro também. No total, a soma, dá para ter um salário bem bom. Né? Então, se você considerar aí que uma sênior vai conseguir um salário de uns 62, botar uma média, plus o que você consegue de atendimento, mesmo que você não atenda muito, é um extra, vai dar aí para somar uns 70, 80, o que for, dependendo do quanto você queira trabalhar também. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.